Com certeza, alguma vez na vida, você que usa óculos, você que não usa óculos, você já ouviu falar em grau. Ah, eu uso 2 graus, eu uso 1,75, mas afinal de contas, o que é esse grau? E como a pessoa que vai produzir o seu óculos, ela faz para saber quantos graus essa lente tem? Tudo isso vamos descobrir no vídeo de hoje, então se você quiser entender um pouco mais sobre esse cotidiano das pessoas que usam óculos, tem miopia ou hipermetropia, continua assistindo esse vídeo. Seja muito bem-vindo a mais uma aula do nosso cursinho popular da Licenciatura em Ciências Exatas, o CPSEX. Eu sou Thiago Tovo, seu professor de Física. E hoje vamos dar continuidade aos nossos estudos de ótica e falar sobre a vergência de uma lente, falar sobre lentes esféricas, a vergência dela e até a equação de Rayleigh, a famosa equação dos fabricantes de lente. Aqui quem realmente produz lente utiliza para poder fazer, por exemplo, aí ó, o seu óculos. Então chega de enrolação, vamos lá para nossa aula, começando falando sobre vergência de uma lente. O que seria vergência de uma lente? Olha só, para entender vergência, vamos pegar aqui uma lente. Essa daqui é uma lente de bordas finas, uma lente de borda fina no ar, ela é uma lente convergente que acaba convergindo os raios de luz para um único ponto, e esse ponto é o foco. E aqui nós temos o nosso eixo principal, sobre esse eixo principal nós temos a nossa distância focal e o nosso foco principal do objeto e o foco principal da imagem. Então vamos jogar duas retas paralelas, dois raios de luz que vêm paralelo a quem? Ao eixo principal. E você sabe pelos raios notáveis que todo raio de luz que vem paralelo ao eixo principal, ele é refratado para onde? Ele é refratado para o foco. Então refratou e refratou pegando no foco. Nenhuma novidade, muito bem. Agora eu vou pegar uma outra lente, não é a mesma lente, estou pegando uma lente diferente. E assim como essa lente, ela também é convergente, ela também converge os raios de luz, mas agora repara só, a distância focal dessa minha lente ela é mais curta, é menor, certo? Então, se eu jogar os raios de luz de novo paralelo ao eixo principal, eles vão ser refratados para o foco, mas agora desse jeito aqui. O que você percebeu? Como a distância focal ela é menor, como o ponto focal da imagem está mais próxima da lente, os raios de luz se encontraram antes. Então a gente pode dizer que essa segunda lente aqui, ó, com os raios de luz em azul, ela tem uma vergência maior, porque ela convergiu mais os raios de luz. Então vergência é justamente isso, é o poder que a lente tem de convergir ou divergir os raios de luz. Então, quanto mais ela desvia os raios de luz, maior a sua vergência, maior o seu poder de convergir os raios de luz. E na lente divergente é a mesma coisa. Quanto mais ela desvia o raio de luz, mais ela está divergindo eles, mais ela está deixando eles afastados, maior vai ser a sua vergência, maior vai ser o poder de divergir os raios de luz. Então, quanto mais a nossa lente desvia os raios de luz, maior vai ser a sua vergência. Como a gente pode olhar aqui, ó, esse raiozinho vermelho aqui, ó, desviou, mas desviou menos se comparado ao azul ali, ó, onde desviou mais. Então a gente pode fazer uma rápida associação. Se eu pegar essas mesmas imagens, pá, joguei ali, ó, mesma imagem, onde nós temos aqui a nossa lente, o nosso foco, aqui uma outra lente com um foco um pouquinho mais próximo. Aí a gente sabe, olha só, conforme eu diminuir a distância focal, conforme eu diminuir o meu Fzinho, o que eu falei que aconteceu com a vergência? A vergência aumentou, então são grandezas diretamente ou inversamente proporcionais? São grandezas inversamente proporcionais. O que eu faço com uma, acontece o inverso com a outra. Então se eu diminuir a distância focal, eu aumento a minha vergência. Se eu fizer o contrário, se eu aumentar a distância focal, eu diminuo a minha vergência. Então essa é basicamente a definição da vergência. É o poder que uma lente tem de convergir ou divergir os raios de luz. Então todas as lentes possuem vergência. A questão é, ela possui uma vergência maior ou ela possui uma vergência menor? Se ela desvia bastante os raios de luz, quanto mais ela desvia o raio de luz, tanto para convergir ou para divergir, maior vai ser a sua vergência. E se eu quiser falar outra coisa sem ser vergência, eu posso chamar de
Grau é o grau do nosso óculos. Se eu quiser calcular quantos graus você tem, é só eu calcular a vergência do seu óculos, eu vejo quantos graus tem esse óculos. Agora vamos aprender como calcula essa vergência? Olha só, a vergência ela é inversamente proporcional à distância focal Fzinho. Então, basicamente, ela só vai depender da distância focal. Então, vergência é o inverso da distância focal. Vergência é 1 sobre Fzinho, é 1 sobre a distância focal. Então, se você reparar, se você por acaso aumentar a distância focal, você acaba diminuindo a vergência. E se você diminuir a distância focal, você acaba aumentando a vergência. Agora, vamos pensar na unidade da vergência. Bom, você sabe que 1 é apenas um número, mas a distância focal, distância focal é distância. Então ela é em metros, centímetros, decímetros, milímetros, o que for. Mas a gente vai usar em metro. Então as unidades seria 1 sobre metros. Mas 1 sobre metro é a mesma coisa que eu dizer metro elevado a menos 1, que é igual a di. Então metro a menos 1 é igual a dioptrias, que a gente chama só de di. E esse dioptria é o termo científico, vamos dizer assim, porque no nosso dia a dia a gente acaba usando grau. Então, se a gente, por acaso, quiser calcular o grau do nosso óculos, quanto grau você usa, quantos graus você tem, quantos graus é esse óculos, basta eu calcular a sua vergência. Então, eu só tenho que descobrir o quê? A distância focal desse meu óculos. Então, eu posso surgir aqui com um raio de luz, jogar os raios de luz na minha lente, ver aonde todos esses raios de luz se encontram, essa vai ser a distância focal, eu calculo essa distância e faço 1 sobre essa distância e eu descubro a minha vergência. Mas lembrando que essa distância tem que estar em metros, porque senão não vai ser dioptrias e não vai ser graus. Então cuidado nos exercícios. Quando ele falar em vergência, em dioptria, ache a vergência, você tem sempre que passar a distância focal para metros. No próximo vídeo de resolução de exercícios de vergência, equação de Rayleigh, nós vamos ver alguns exemplos desse e nós vamos fazer isso bastante. Então não se preocupe. Então di é 1 sobre metros, que é o famoso grau. Quantos graus você usa? Deixa aí nos comentários. Mas você deve estar imaginando uma outra coisa também, né? Vergência é 1 sobre foco, mas o que é 1 sobre foco? Se você usar equação de Gauss, 1F é igual a 1P mais 1P'. Ah, mas 1 sobre F é vergência. Eu posso substituir assim, professor? Pode. Então a equação de Gauss, 1F é igual a 1P mais 1P', eu posso simplesmente falar que a vergência V é 1P mais uma P' sem problema nenhum. Se por acaso isso for ajudar você na hora do exercício, você pode fazer. Agora você já reparou que tem alguns óculos que, se você olhar bem aqui na divisão deles, parece que tem uma lente em cima de outra lente, aí em cima tem uma outra lente, aí tem lente em cima de lente. Isso existe, isso pode acontecer, isso é uma sobreposição de lente, é quando eu vou juntando lente com lente com lente com lente. Isso geralmente acontece com quem tem muitos problemas de visão, vários problemas, e você precisa de uma lente muito grande, lentes grossas. E isso chama lente justaspostas ou sobreposição de lente. Vou colocar lente em cima de lente. Como por exemplo, peguei aqui minha lente 1, essa minha primeira lente, uma lente de borda fina, uma lente biconvexa, uma lente convergente que converge os raios de luz. Porém, essa lente ela não resolveu o meu problema de visão. Então eu tive que colocar uma outra lente em cima dela. Aí eu coloquei uma lente plano-côncava, com uma parte plana e a outra côncava, mas aí eu tive que colocar mais uma lente. Aí eu coloquei uma plano-convexa de bordas finas que vai convergir os raios de luz. Quando eu juntar essas três lentes, deixar essas lentes juntas, uma sobreposta à outra, uma justaposta à outra, eu vou deixar de ter três lentes para passar a ter uma nova lente que foi composta por essas três lentes. E aí, se eu quiser saber a vergência dessa nova lente que eu formei, bom, para eu saber essa vergência, basta eu fazer isso daqui. A nova vergência, a vergência equivalente do meu sistema, é igual a V1 mais V2 e assim por diante. No caso, como eu tenho 3, é V1 mais V2 mais V3. Vergência 1 mais vergência 2 mais vergência
3. Mas vergência, vocês acabaram de ver aqui, ó, vergência é 1 sobre o foco, 1 sobre Fzinho. Então, se eu voltar lá, a gente vai ter o quê? Que a vergência é 1 sobre Fzinho, a vergência equivalente é 1 sobre a distância focal equivalente, que é igual a 1 sobre F1, mais 1 sobre F2, mais 1 sobre F3, e por aí vai, depende de quantas lentes você tem. De novo, não se assuste, próximo vídeo tem exercício sobre isso. Mas basicamente falou de justaposição de lentes, colocar uma lente em cima da outra, eu vou simplesmente somar a vergência, mas vergência é 1 sobre F, então eu somo 1 sobre F. 1 sobre F equivalente é igual a 1 sobre a primeira lente, mais 1 sobre F da segunda lente, mais 1 sobre F da terceira lente e assim por diante. Agora chegamos ao ápice da aula para falar sobre a equação de Rayleigh, ou mais ainda, a famosa equação dos fabricantes de lente. Você deve lembrar que em lentes, a gente não tem o centro de curvatura da lente, a gente tem o pontuante principal. Agora, por que eu não tenho o centro de curvatura? Vamos pensar, em um espelho esférico, sim, tem como eu saber onde é o centro. O centro é o dobro da distância focal. Agora, em uma lente esférica, não é bem assim que funciona. Então, eu não posso simplesmente dobrar a distância focal e pá, o centro tá ali. Não é assim. Eu preciso do quê? Eu preciso de uma equação além, porque vai depender do material que ela é feito, vai depender do material onde ela tá, vai depender de onde ela tá, vai depender da distância focal, vai depender de N fatores. Então, a equação de Rayleigh, ela veio para justamente a gente achar esse centro de curvatura, achar o raio da minha lente. Mas antes de falar disso, vamos imaginar do que depende a distância focal de uma lente. Bom, aqui nós temos uma lente de bordas finas, uma lente biconvexa, uma lente convergente que converge os raios de luz. Nessa lente você sabe que ela tem o eixo principal e em cima desse eixo principal temos a distância focal do objeto e a distância focal da imagem. Aí eu pergunto, do que depende essa distância focal? Primeiramente, você pode pensar que essa distância focal vai depender do material da minha lente, do que a minha lente é feita. Ah, ela é feita de vidro, ela é feita de água, ela é feita de ar. Sim, dá para fazer uma lente de ar, uma lente de água, sem problema nenhum. Do que é feita essa lente? Então vai depender do índice de refração da lente. Além do mais, vai depender também de onde ela está inserida. Se ela está na água, se ela está no ar, se ela está no mel, aonde que ela está, se ela está em um outro tipo de vidro, então vai depender do índice de refração do meio, que eu estou chamando de N1. Então, N2, índice de refração da lente, N1, índice de refração do meio que ela está inserida. O que mais vai depender? Vai depender também do formato da minha lente. Se ela é mais delgada, se ela é mais gordinha. Então, por exemplo, se eu tirar essa lente daqui e colocar uma lente mais gordinha desse jeito, como é que vai ser a distância focal? Como ela vai ficar mais gordinha, o seu raio de curvatura, a gente pode supor que vai diminuir, então a distância focal também vai diminuir. Então a distância focal também vai depender da forma da lente. Essa forma eu vou chamar do raio. Então vai depender do R1, que é esse raio dessa circunferência aqui, e R2, que é o raio dessa outra circunferência aqui. Se o raio é menor, se o raio é maior. Se a lente é mais delgadinha ou se ela é mais gordinha. E sabendo de tudo isso, todas essas variáveis, índice de refração da lente, índice de refração do meio, forma da lente, raio, R1, R2, foi aí que chegou o cara chamado Rayleigh, que fez a equação de Rayleigh, ou a equação dos fabricantes de lente, e formou essa equação gigante aqui, onde ela relaciona todas essas variáveis para a gente poder determinar a distância focal, ou ainda a gente poder determinar a vergência, porque 1 sobre F é a vergência. Então nós vamos ter que 1 sobre F, que é a vergência, é igual ao índice de refração da lente dividido pelo índice de refração do meio menos 1, vezes 1 sobre o R1 mais 1 sobre R2. Mas é aí que você precisa tomar um pouquinho de cuidado. Onde essa primeira parte aqui, ó, ela envolve o quê? Ela está envolvendo o material que foi feito da lente. Então, se a gente quiser ter uma lente de qualidade, precisamos ter um material de qualidade. E essa parte garante que o material seja bom. Então, dependendo do material, vai dar um foco pior ou melhor.
depende do que a gente quer. E essa parte aqui, ela tá dependendo do polimento da lente, de ir lá e polir a lente, ficar tirando um pouquinho para deixar o raio milimetricamente maior ou milimetricamente menor para dar a distância focal exata que a gente precisa para, por exemplo, poder enxergar. Agora um cuidado que você vai ter que ter. Por exemplo, olha só, se eu voltar um pouquinho, você vai ver que existem algumas lentes que são biconvexas, lentes que são plano-côncavas e lentes que são plano-convexas. Então, imagina uma lente que é plana, plano-convexa. Qual que é o raio de curvatura da parte plana? Bom, se eu prolongar, é como se fosse infinito para cima e infinito para baixo. Nunca vai formar uma circunferência. Quando isso acontece, nas faces planas, a gente fala que o seu raio é infinito. Então, o raio de curvatura de uma face plana é infinito. E qualquer número, agora pense o seguinte, se eu fizer 1 dividido por 10, 0,1, 1 dividido por 100, 0,01, 1 dividido por 1000, 0,001. Ou seja, quanto maior o número que eu estou dividindo, mais próximo de zero é a minha divisão. Então, se esse número Rzinho tender a infinito, então essa minha divisão vai dar praticamente zero. Então, se eu tiver alguma face plana da minha lente, o que vai acontecer? Tudo isso aqui vai tender a zero. 1 dividido por infinito, explode, tende a zero. Então, se der uma face plana, você vai dividir 1 por infinito é zero, some, corta, facilita a sua vida. Beleza? Então não perca o próximo vídeo que a gente vai falar sobre equação de Rayleigh, vergência e sobreposição de lente, onde vamos realizar alguns exercícios dos principais vestibulares. Muito obrigado por ter assistido até aqui, essa foi a aula de hoje. Qualquer dúvida deixa aqui nos comentários. Muito obrigado por ter assistido até aqui e até a próxima!